começar a nossa meditação de hoje, lembrando-nos de alguns traços da vida de uma santa, Santa Ângela de Foligno, que a vida dessa mulher pode nos ajudar a depois passar ao tema da nossa meditação sobre o Evangelho de amanhã. Nós encontramos algumas informações sobre ela numa audiência do Papa Bento XVI, de 2010, de outubro de 2010, que comentou, fez um resumo, enfim, da sua trajetória espiritual. Uma mulher que nasceu a meados do século XIII, em torno de 1248, uma família bem situada, economicamente, acomodada, e logo ficou órfã do pai. Não faltou para ela essa referência paterna. E foi educada pela mãe. Foi com uma educação superficial, não incutiu nela valores mais altos ou ideal maior de vida. Ela, quando chegou à idade assim, de adolescência, sentiu muito atraída pelo ambiente, pelo que havia de frivolidade na sua época, e ali naquela região, Foligno era uma cidade na Úmbria, mais ou menos perto de Assis. E ela passou a ter assim, uma vida superficial, frívola. Conheceu uma pessoa com quem se casou, nova também, com 20 anos, estava casada, teve filhos depois com essa pessoa. E foi vivendo assim. Chegou ao ponto, certo desprezo pela religião, que fazia assim, comentários zombando, de umas pessoas que eram conhecidas ali no seu ambiente, na sua época, como os penitentes. Gente tinha certa posição econômica, vendiam seus bens, distribuíam aos pobres e se entregavam uma vida de oração, realmente de penitência. Eram conhecidos assim, os penitentes. Pode ser que influenciados pelo exemplo de São Francisco, presente já naquele tempo, o exemplo da sua vida. O fato é que ela não compreendia esse modo de viver o cristianismo, desprezava essas pessoas. Mas chegou um momento que alguns acontecimentos começaram a mudar a sua vida. E foram alguns acontecimentos de ordem natural. Um terremoto, um furacão e uma guerra local ali na cidade, em torno da cidade de Perúgia. Então, tudo isso abalou assim, a sua segurança. E ela ficou tomada assim, de um sentimento de medo. Medo pela vida que ela tinha, a vida que ela estava tendo. E um pouco mais, passou um pouco de tempo, então ela já tinha 37 anos, ela resolveu fazer uma confissão geral de toda a vida. Então, com um sacerdote, frade, daquele lugar, ela se confessou e
E um fato assim, pouco comum, não é que essa confissão não trouxe para ela paz interior, como seria de esperar, né? Bom, agora já, digamos assim, aliviada do peso dos pecados passados, né? Então, enfim, perdão de Deus, né? Então, estou em paz, né? Mas ela não ficou em paz. Continuou com esse sentimento de medo interior, né? O medo era medo do inferno, portanto, medo de ser condenada. Esse, digamos assim, foi o primeiro passo da sua vida, no sentido assim de se orientar para Deus, né? Primeiro passo, né? Como assim uma pessoa, digamos, que vem lá de baixo, né? E o passo, assim, mais elementar em direção a Deus é ter medo de Deus, ter medo de ser condenado. A pessoa vai lá, se volta com essa perturbação do espírito, então se volta para Deus de alguma forma, né? E é muito comum fazer exatamente isso, vamos procurar uma confissão, né? Fazer uma confissão assim, mais completa da vida, né? Porque os pecados levam a isso, né? A ter esse medo. Que bom também, né? Se esses acontecimentos que nós estamos vivendo, né? Essa pandemia também nos levasse a uma certa perturbação, né? Assim, bom, Deus deve estar querendo falar alguma coisa, não é? Nós, não é? E não é à toa, né, que a gente tem que usar máscara, pôr álcool gel, não é? Evitar, né, a proximidade, não é? Sabe bem se aglomera, não se aglomera, conforme a bandeira seja, então fecha tudo, né? Então é uma coisa assim que... Mas que bom que isso não fosse só uma espécie de, sei lá, notícias do dia, não é? Como tem esse site, né, de notícias ao minuto, né? Um minuto, cada minuto uma notícia. Então chega uma hora que tudo a pessoa se acostuma, né, com qualquer tipo de notícia, né? E a gente pode se acostumar com o Covid, né? Como está, como não está. Então, Deus está aí. Pode estar pedindo a todos nós, olha, uma conversão, veja que também as tuas seguranças desaparecem, não é? Porque já você não é senhora de você mesma para uma série de coisas, né? Então tem que tomar muito cuidado, e menos tomando cuidado não é garantido, né? Então está mais ou menos assim, né? Tá, como essas pessoas aí na praça ficam andando na corda, né? Ficam se equilibrando, né? Estão me equilibrando também, né? Porque é uma situação difícil, né, que estamos vivendo. Então essa mulher, né, que já estava chegando nos 40, né, ela começa a dar uns passos. E esses passos vão aumentando na medida que foram acontecendo mais coisas na sua vida, né? Depois de 3 anos ela perdeu a mãe, perdeu o marido, morreram filhos, então foi ficando, né? Então todo o aspecto afetivo da sua vida também foi atingido, né? Primeiro as calamidades físicas, né? Depois as mais espirituais, né? Então foi perdendo e até chegar um momento que ela dá, digamos assim, uma ascensão para Deus, né? Essa santa foi uma das grandes místicas que há na vida da igreja, né? Chegou a uma união com a Santíssima Trindade, assim, que pouco comum, né? De contemplação da Santíssima Trindade, de união com Deus, né? E isso durou relativamente pouco na sua vida. Uns 20 anos, mais ou menos 61 que ela viveu, uns 20 anos foram assim, né? De vida realmente perto de Deus. O resto foi longe de Deus
e depois foi se aproximando, né, de uma forma muito imperfeita, porque ela mesma dizia, né, no meu medo de Deus não tinha amor, né? Eu não amava a Deus, né? Eu tinha medo de ir para o inferno, mas amar a Deus não. E é um itinerário de vida, né? Tem que ir seguindo, né? Deus sabe disso, né? Você ainda está longe, mas vai chegar, não é? Ela morreu muito santa, né? Com 61 anos, também fazendo o que ela desprezava que outros faziam, né? Ela vendeu tudo e entrou para a Ordem Terceira de São Francisco. São as coisas, né? Deus também a levou pelo caminho da penitência, da humildade, né? Essa história assim, é só o começo, né? Um ponto de partida para a nossa meditação de hoje. Talvez ela possa, a história dos santos ensinam mais que as palavras, né? Porque é a vida. No Evangelho de amanhã, nós vamos ler a parábola dos operários da vinha. Não é? Ele fala de um homem, não é, que tinha uma vinha onde havia muito trabalho, não é? A figura de Deus, não é? Vinha a imagem do mundo, não é? Muito trabalho. Não é? E ele logo cedo vai e contrata umas pessoas para trabalhar, né? Sai bem cedinho, por exemplo, 6 da manhã, primeira hora, 6 da manhã, ainda está um pouco escuro, ele vai à praça, tem pouca gente lá, e já tem gente esperando ser contratada, então ele vai e contrata, né? Vai trabalhar na vinha, né? Então vão, né? Mas depois ainda é insuficiente, né? Então ele sai às 9 da manhã, né? E o movimento já está grande, as pessoas vão, vêm, tal, já tá. Mas está lá um grupo também de gente esperando trabalho, né? Então ele contrata essas pessoas. Né? Então, depois a mesma coisa ao meio-dia, a mesma coisa às 3 horas da tarde, né? E finalmente, né, a última hora, né? Mais ou menos às 6 da tarde, ainda tem trabalho para fazer, ele vai lá e se surpreende, mas como tem gente aqui ainda? Não? As pessoas, ninguém nos contratou, tá bom, então vamos trabalhar na minha vinha, né? E foram. Né? Então, essa parábola, entre outras coisas, nos ensina assim, que sempre é tempo. Para Deus sempre é tempo. E ele chama alguns logo no início da vida, pela formação que recebe, né? Não foi o caso de Santa Ângela, né? Porque ela foi contratada, digamos assim, já, vamos supor, na hora nona, né? Às 3 da tarde, né? Pela idade, né? Então, mas muitos são, né, chamados por Deus e já desde pequenos, né, tem formação, né, vão cultivando, né, uma vida cristã, da prática das virtudes, as orações, aquilo vai tendo raízes na alma e tal, e a pessoa vai, né, e já pode trabalhar por Deus desde muito nova. Outros, isso se dá quando são mais adultos, outros já quando estão na meia-idade, e outros já quando são bem idosos, né? Deus chama, né? Também, não é? Como ninguém vos contratou ainda, não é? Então sempre é tempo, né? Para Deus sempre é tempo, né? Então essa é uma verdade assim importante para a nossa vida, né? Porque sempre é tempo de começar, né? Ou de recomeçar, né? Não há, ninguém pode dizer assim, não, eu já não tenho mais jeito, né? Então, já não sei, né? Deus acho que não conta comigo, né? Porque eu não, sempre é tempo, né? Sempre é possível, né? E a gente tem que estar tentando, mesmo faz muitos anos, né? Mas não, vai chegar aquele momento, né? Que da graça, né? Que é a graça tua, e eu tenho essa ascensão para Deus, né? Tal, e vou viver muito bem, né? Tal, eu estava pensando no tema dessa meditação, estou me lembrando de um senhor, né, lá de Porto Alegre, né, que atendia, era um cooperador, chamado-se Norberto, muito doente, né, tinha mal de Parkinson. E quando ele ia no centro, tal, ia com muita dificuldade, tinha que subir umas escadas, tal, então ia, sempre com um bom humor, né, uma coisa maravilhosa. Né, e uma pessoa de Deus, né.
depois foi internado, e já pouquinho tempo antes de morrer, ele entrou para a obra. Pediu admissão como supernumerário. E depois logo morreu, né? Eu estava lembrando assim, desses assim, contratados já quando está escurecendo, né? Então, e a casa assim, quem veio muito cedo, outros que veio mais idade, outros que veio tal, e outros que veio finalzinho, mas né, Deus tem os seus planos, né? Então, e pensar assim, bom, sempre é tempo, viver na esperança. Esperança em Deus, né? Porque tudo depende dele, da graça de Deus, nós só estendemos a mão, né? Mas temos que esperar que a graça de Deus atue em nós, né? Sempre pensando desse modo, bom, hoje talvez eu não consiga fazer algumas coisas, não é, que seria talvez bom fazer de vida espiritual, mas eu não consigo, né? Bom, espere o momento da graça, né? Porque talvez agora você não consegue porque ainda não é o momento, né? Então você está num processo, né, de se aproximar de Deus de outra forma, né? Não fazendo determinadas coisas que você acha que seria muito bom fazer, mas fazendo outras, né? Até que chega o momento, né, que com a graça de Deus você vai conseguir, né? Mas temos que compreender para nós qual é o itinerário da nossa vida espiritual, também da nossa santificação. Se chamados à primeira hora, se chamados à hora tércia, sexta, nona, undécima, não sei que horário, qual é o horário que Deus nos chama, qual é a hora, mas Deus nos chama. Essa parábola nos fala de Deus, que é o Senhor da vinha, que é o mundo, e dos trabalhadores. Então Deus está sempre chamando trabalhadores para a sua vinha. Isso que nós devemos ser, trabalhadores na vinha do Senhor. Quer dizer, pessoas que trabalham de fato, né, por Deus, né, trabalham por Deus. E há muitos modos de trabalhar. Só o trabalho profissional nosso, feito, bem feito, nosso dia a dia bem vivido, já é um grande serviço para a vinha do Senhor. Porque estamos colaborando de fato, né, com o nosso trabalho, com o nosso estudo, com nossas atividades, para que o mundo seja melhor, né, e para servir, né? Então isso já é trabalhar por Deus, né? E é bom saber isso, né? Onde eu estou, no meu trabalho, eu sirvo a Deus, né? Posso servir a Deus, né? Não que trabalhar bem já seja estar perto de Deus ou estar me santificando, não é exatamente isso, mas já é um passo, né? Já é estar em boas condições. Depois posso também santificar o meu trabalho e procurar, através do meu trabalho, fazer dar um testemunho de Deus onde eu estou, ajudar outras pessoas que também se aproximem de Deus, né? Porque o trabalho me coloca em contato com outras pessoas, então, de um certo modo, levar Deus a elas. Então, também, né? Há um estágio um pouco mais avançado, né? Mas que começa assim, né? Perceber que a minha vida é um chamado de Deus a trabalhar nesse mundo, né? E, portanto, não posso me desentender dele, né? Mas todos os dias procurar fazer o melhor naquilo que eu já estou fazendo. Nos ensina também essa parábola que há lugar para todos. Quer dizer, a vinha de Deus, né, nunca está tão cheia de trabalhadores que uns atrapalham os outros. Ela sempre há necessidade de braços e há um trabalho e um lugar para todos. Então, uns trabalharão de uma forma, outros trabalharão de outra. Então, ninguém pode se sentir assim na vida, bom, Deus não me chama
porque afinal de contas eu não me vejo, não é, chamado por Deus por nenhuma vocação específica, não é? Então eu sei que pessoas que têm uma vocação específica na vida, assim, que se entregam a Deus, elas trabalham por Deus, não é? Estão trabalhando por Deus porque são dedicados a isso, né? Ou então não estão realmente dedicados a isso por uma entrega da vida, mas por estar muito próximos, né? Então assumem trabalhos, né, muito próximos, né, assim, daquilo que se realiza, né, não sei, numa paróquia, né, na diocese, né, então elas trabalham, elas estão envolvidas, né, participam de grupos, né, e tal. Então, é uma forma de trabalhar, né, mas não é a única. Se todos são chamados, todos têm o seu lugar, né, e todos devem se encontrar o seu lugar de trabalhar por Deus, né. Então, mesmo que isso não seja o meu caminho, não pensar, bom, então Deus não conta muito comigo, eu não sou muito importante. Não, eu sou muito importante. Deus me contrata, né? E fala, não, vai trabalhar na minha vinha. E precisa de mim, eu vou trabalhar aí onde realmente Ele quer que eu trabalhe. Olha, teu lugar é esse, não é aquele onde estão outras pessoas. Não, esse é o teu lugar. Não é? Esse é assim como você desenvolve a sua vida, você é útil, como você se santifica também, né? Talvez um processo, né, de santificação, né, que vai aos poucos, você vai se encontrando, vai encontrando o seu lugar, né? Pode demorar mais ou menos tempo, não, mas chega o momento, né, de Deus para cada pessoa, né, onde ela encontra, além do que ela já faz na vida, esse algo mais, não é, que leva a santificar, a santificar-se, né, e a ter uma união crescente com Deus, né, cada vez mais, né. Esta semana, nós, na liturgia da missa, a primeira leitura nos traz umas palavras do profeta Isaías, que diz: os meus caminhos são mais altos do que os vossos, e os meus planos mais altos do que os vossos planos. Então, todos nós estamos num determinado ponto desse caminho da vida. Então, isso o exemplo da vida dessa santa pode ser bom para nós. Bom, ela seguiu um caminho desde lá de baixo, não foi sumindo, levando, nem sem perceber também, mas Deus foi levando, né? Então, os planos de Deus são muito mais altos que os nossos planos. E a isso nós temos que estar atentos, né? Porque as coisas que vão acontecendo, né? Vão acontecendo coisas na nossa vida, ou no lugar onde nós estamos, e Deus pode estar conduzindo-nos para planos maiores para nós. E estar atentos a isso. Quando nós estamos atentos às coisas que acontecem, nós vivemos assim como, puxa, que bom, né? Ou que ruim isso, né? Isso me atrapalha, isso não, tudo faz parte de um plano de Deus, né? Quando vemos que é bom, mas às vezes Deus modifica tudo, né? Porque Ele, né, nos leva não por os caminhos que nós queremos seguir, né, mas por outros, né? Então Ele muda tudo, né? Então, temos que perceber, bom, aqui está Deus, alguma coisa boa virá daqui, né? Eu queria tanto, né, sei lá, um determinado trabalho, eu queria tanto, né, uma situação afetiva já que me encaminhasse para uma coisa que desejo tanto, né, então eu queria tanto, não vem ainda, não vem, depois. Deus está agindo. Os planos deles são diferentes dos nossos planos. E a esses planos nós temos que estar abertos, né? E estar assim, decididos a trabalhar por Deus. Então,
José Maria, no livro Caminho, e nos diz assim, ponto 776, não caias num círculo vicioso. Tu pensas, quando isto se resolver desta ou daquela maneira, então serei muito generoso com meu Deus. Você pensa assim, bom, vai chegar o momento que eu vou fazer alguma coisa por Deus, mas por enquanto ainda não. Não será que Jesus está esperando que sejas mais generoso, sem reservas, para resolver Ele as coisas melhor do que imaginas? Somos nós que resolvemos. É bom ter isso, muito bom ter isso presente, que sempre é tempo, né? Talvez sempre olhar para o nosso momento presente, que ele pode parecer assim um pouco difícil, fazer isso, mas agora é um momento bom, né? Sempre é um momento bom para aquele, digamos assim, estágio, né, que Deus quer que eu esteja na vida espiritual, né, para que Ele me conduza. Esse é um bom momento, né? Sem esperar, né, que determinadas coisas se resolvam, seja mais fácil. Não, esse é um momento bom, né, de tomar decisões. Né, E no outro ponto diz, ponto número 30, és calculista. Não me digas que és jovem, a juventude dá tudo quanto pode, dá-se a si própria sem medida. Então, um ponto nos fala assim, bom, alguém pode passar a vida inteira esperando que algumas coisas sejam mais fáceis para ela, ter uma vida cristã mais intensa, mais profunda, para passar a vida inteira, né? Aqueles assuntos nunca se resolvem, ou vem outros, né? Que sempre tem coisas, né? Então ela nunca, né? Tem uma decisão mesmo, né? E o outro ponto nos fala da juventude, né? Porque na juventude vem essa tentação e achar que, bom, nessa fase da vida eu tenho que aproveitar, né? Porque é uma fase da vida única, né? Então tem que aproveitar isso, aquilo, tem que experimentar tal coisa, eu tenho que estar. Então não é o momento, né, de tomar uma decisão que me comprometa. Então isso é calculismo, né? Se Deus chama nessa fase da vida, se contrata nessa idade, preciso ir trabalhar por Deus, né? Raciocinar de um modo que não é bom, porque nem corresponde ao que é próprio da juventude dizer que, bom, agora é a época de aproveitar a vida. Não, a juventude é generosa, né? E quer desafios bons, né? E quer entregar-se com generosidade a coisas grandes. Procurar, olha, esses planos de Deus, quais são para mim esses planos de Deus, né, que são maiores do que os nossos. Podemos pensar assim, pensar num plano muito espetacular para a minha vida, como seria espetacular isso? Mas Deus tem planos muito maiores que esse, né, que a gente possa imaginar para nós, porque são os planos de Deus. Né? Pensar que Deus retribui igualmente a todos aqueles que trabalham para Ele. Chega a hora de pagar pelo trabalho realizado no dia, chama primeiro os últimos, paga o denário, e chama os que foram chamados mais cedo, vai pagando a mesma coisa, da primeira hora paga igual, né? E eles ficam se sentindo injustiçados, né? Porque nós suportamos o peso do dia e do calor e recebemos o mesmo do que aqueles que trabalharam pouco tempo, né? Então, segundo essa visão assim da justiça, ter razão, né? Mas aqui estamos diante da justiça divina, né? Que é diferente. Né? A pessoa que trabalha pouco tempo por Deus recebe muito. Santa Ângela trabalhou pouco, né? Perto dos 61 anos que viveu, né? Ela trabalhou
pouquinho menos que 1/3 da sua vida, né, por Deus, né? E recebeu uma imensa recompensa. Né? Então Deus dá, é o mesmo prêmio da vida eterna, é o mesmo. Para quem trabalha muito durante a vida ou quem trabalha pouco, no tempo, né? Porque Deus age assim. Né? E o que conta é o amor com que se vive. Então, pouco tempo, mas vivendo com muito amor de Deus, então vale tanto quanto trabalhar muitos anos também com muito amor de Deus. São José Maria lembrava de um sacerdote velhinho, né? Você chegou a conhecer, ou pelo menos era uma pessoa que tinha fama de santidade, né? Um sacerdote da cidade de Valência, e já bem idoso, né? Quando perguntavam para ele assim, quanto tempo faz, né, que o senhor está dedicado assim ao serviço de Deus? Ele falava, pouquinhos. E ele era velhinho, né? Mas como pouquinhos? Não, só os que eu levo servindo a Deus. Talvez ele considerava que fosse pouco, não sei, né? Bem exatamente o que quer dizer, que ele queria dizer, né? Mas pode ser que ele considerava que trabalhar mesmo assim, com uma conversão forte, foi pouco tempo, né? Bom, seja como for, né? É um sacerdote muito venerado, né? E um exemplo para muita gente, né? De amor a Deus e tal, de vida entregue a Deus. Bom, muito tempo, pouco tempo, o prêmio é o mesmo, né? Mas que isso não pode levar assim, bom, então eu vou calculando, né? Então chega um momento que eu vou procurar levar a sério, né? Não é isso que vai fazer na nossa vida uma vida boa. E porque há uma grande lição nessa passagem do Evangelho, né, que é também a não pensar na recompensa, né? Não olhar para o que uns ganham, o que os outros ganham, não sei, como é a vida de uns, como é a vida de outros. Trabalhar por Deus com uma intenção de dar glória a Deus, nós pessoalmente, né? Pronto, é isso, né? O que os outros fazem, o que recebem de recompensa da parte de Deus, nós nos alegramos que receba muito, mas nós procuramos trabalhar por Deus sem pensar em recompensa. Vamos fazer as coisas por amor. A recompensa, evidentemente, Deus dará, é muito grande a quem procura fazer assim, né? Vem por amor. No final da sua vida terrena, quando Jesus está dirigindo uma longa oração aos apóstolos, ali, chamada oração sacerdotal, ele começa por pedir por si mesmo, né? Ele dirige ao Pai essas palavras: Pai, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique a ti. Então essa é também a nossa vida, né? Glorificar a Deus. Podemos glorificar a Deus através da simplicidade da nossa vida, né? Fazer o que temos que fazer, trabalhar por Deus, né? Glorificando a Deus. Vamos aproveitar essa passagem do Evangelho, amanhã as leituras, né? Mas aproveitando de forma mais completa a liturgia desse domingo, nas leituras, para pensar no nosso serviço a Deus, nos planos de Deus para nós, e como há diferentes etapas, né, do serviço a Deus, né? Deus contrata diferentes horas, né, como de certo modo nos mostra a vida dessa santa, né, Beata Ângela de Foligno. Demos para Nossa Senhora, né, que toda a sua vida foi serviço a Deus, para a glória de Deus, né, que ela nos ajude a compreender o quanto antes que a vida aqui na terra é isso, trabalhar na vinha do Senhor.